Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Pois é uma alegria iniciarmos hoje estas gravações para que a gente possa difundir a boa doutrina, a doutrina católica. Como diria o grande bispo norte-americano, em saudosíssima memória, Fulton Sheen, há milhares de pessoas que odeiam a Igreja Católica. Agora, há milhões de pessoas que odeiam aquilo que supostamente pensam ser a Igreja Católica. Quantos preconceitos, quantos prejuízos, né? Nós vemos que a Igreja Católica, por uma certa maneira, é malhada na opinião pública, no meio artístico, no meio intelectual. E às vezes, eu diria, não é nem por maldade, mas há uma grande onda de ignorância, uma grande onda de desconhecimento. E agora a gente tem essa oportunidade de ver ao longo dessas aulas, de maneira direta, curta, um resumo dos ensinamentos da doutrina cristã. Um resumo do catecismo da Igreja Católica, que foi um grande presente que a Igreja nos legou. De modo especial, esse catecismo, promulgado pelo Papa São João Paulo II, mas cuja cabeça, digamos assim, na época era o seu prefeito da congregação da doutrina da fé, o cardeal Joseph Ratzinger, depois Papa Bento XVI. Então agradecemos a Deus a vida desses dois grandes homens, pelo grande bem que fizeram à Igreja. Estudar o catecismo da Igreja Católica, conhecer a doutrina católica, no fundo, é amar mais a Jesus, amar mais a Igreja. Como diria Santo Agostinho, nós só amamos aquilo que conhecemos. Não se pode amar aquilo que não se conhece. E à medida que vamos conhecendo a sã doutrina, nós vamos vendo, como dizia Santo Atanásio, ninguém pode ter a Deus por pai que não tem a Igreja como mãe. E voltando a Santo Agostinho, eu não creria nos santos evangelhos se ele não me levasse à Santa Igreja Católica. Então a gente vai se debruçar sobre a beleza, descortinar a maravilha da doutrina, né, diante dos nossos olhos. Qual que seria a ideia dessas aulas? A ideia seria, mais ou menos em 40 aulas, podermos ver toda a doutrina católica. Pelo menos o seu fulcro, o seu núcleo, o seu miolo. E onde é que a gente pode encontrá-la? Como eu já lhes dissera, no Catecismo da Igreja Católica. Grosso modo, a gente poderia pensar o seguinte, aquela frase que Nosso Senhor diz em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o caminho moral. Rodos, daí a palavra rodovia, né? Eu sou o caminho. É o caminho do agir cristão. E onde é que nós podemos encontrar um resumo do agir cristão, daquilo que Deus espera de cada um de nós? Os mandamentos, os 10 mandamentos da Igreja. E veremos, com calma, com tranquilidade, a ideia de que os mandamentos não são apenas imposições e leis arbitrárias de um Deus tirano, que quer como que brincar com os homens. Não. Os mandamentos, a gente poderia resumir, são setas para a nossa felicidade. São setas que nos conduzem a nosso Senhor Jesus Cristo. Os mandamentos nada mais são do que uma libertação do homem. Portanto, os gregos definiam a moral como a arte do bem viver. Então a gente pode dizer que viver os mandamentos, no fundo, é saber viver bem. É viver como Deus espera que nós vivamos. Como dizia Píndaro, um filósofo grego, homem, torna-te aquilo que és. Nós somos chamados, pela vivência dos mandamentos, a sermos aquilo que somos, aquilo para o qual fomos criados. Eu sou o caminho. Vamos estudar os 10 mandamentos da Igreja. Vamos estudar a liberdade, a relação entre liberdade e consciência. Vai ser um estudo fantástico que poderemos nos adentrar. Eu sou a verdade, do grego alenteia, ou seja,
no sentido de manifestação. Que verdade é essa? Tu és a verdade? Pergunta Pilatos. Quod veritas, o que é a verdade? Jesus se coloca como sendo a própria verdade. Essa verdade que Jesus fala é a verdade de fé. E a verdade de fé nós encontramos no credo da igreja, no símbolo dos apóstolos. Por isso que nos deteremos, na primeira parte desse curso, a destrinchar os 12 artigos do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Só daí dá para se fazer um monte de perguntas. Quem é Deus? Quanto Deus há? A criação dos anjos, a criação do homem, a queda. Só no primeiro artigo do credo. Então vamos nos debruçar sobre o símbolo dos apóstolos. Santo Agostinho dizia, olha, se você não souber dizer em que você acredita, reza o credo. Que ali já vai ser um resumo de todos os ensinamentos da fé católica. E por fim, eu sou a vida. Que vida é essa? É interessante que a palavra em grego para vida é bios. Daí o nome biologia, o estudo da vida. Mas bios é uma vida meramente biológica, meramente natural. Como a gente aprende lá na escola, né, nas aulas de ciências. O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a vida biológica. Quando São João escreve o texto evangélico, o texto joanino foi escrito em grego, ele não coloca que Jesus diz, sou a bios. Não. É uma outra palavra grega que se usa para falar de vida, mas é uma vida mais profunda. Zoe. É uma vida eterna, é uma vida mais espiritual, é uma vida que não tem fim. É a vida da graça. E de onde nos vem essa vida? De onde nos vem esta graça? Nos vem por meio de uns sinais sensíveis que nós chamamos de sacramentos. Outra parte do nosso curso, outro objeto de estudo, serão os 7 sacramentos da igreja, que são esses sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, nos vindo, instituídos por Jesus Cristo para a nossa salvação. Então, reparem bem, vamos estudar o credo, os sacramentos, os mandamentos e, por fim, vamos estudar a oração. No fundo, é aquele resumo que faz o catecismo. Lex credendi, a lei dos que creem, o que a gente crê. Lex celebrandi, o que nós celebramos, liturgia, os sacramentos. Lex vivendi, o que nós vivemos. E lex orandi, o que nós rezamos. E aí, nessa quarta parte, vamos estudar a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, as 7 petições do Pai Nosso, mas também falaremos um pouco sobre vida de oração, sobre plano de vida, como é que a gente pode estreitar a nossa relação com Deus por meio da vida sacramental. No fundo, você vê que tudo tem uma lógica. Eu acredito em algo, lex credendi, e porque eu acredito em algo, eu tenho de viver aquilo que eu acredito. É uma fé que se professa em obras. Então, a lex vivendi é uma consequência da lex credendi. Porém, para colocar em prática aquilo que eu acredito, nem sempre nós conseguimos. Vivemos aquela lei paulina, né? Quem me livrará deste corpo de morte? Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Então a gente vai vivendo nessa tensão pelo pecado original, porém Deus vem em auxílio da nossa fraqueza, por meio da sua graça, por meio dos sacramentos. Lex celebrandi. Eu vou te ajudar, para que você possa viver bem isso aí. E por isso, essa conexão, essa união com Deus, se dá por meio da oração. Pois bem, esse é um resumo daquilo que nós vamos ver ao largo destas aulas, ao largo deste curso. Vamos agora começar no primeiro ponto. Primeira ideia que eu queria tratar com vocês, e digamos assim, está no prólogo do Catecismo da Igreja Católica, é a dimensão religiosa do homem. O Catecismo fala assim, o homem é capaz de Deus. Homo capax Dei. Aqui nós nos prestaremos a desenvolver 2 ideias. Uma primeira, explicar como se dá essa dimensão religiosa.
Quais são as dificuldades, as barreiras que se colocam para que essa dimensão religiosa se manifeste? E, por fim, vermos um pouco a relação entre fé e razão. Pois bem, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que o homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso. É como se essa dimensão religiosa ela tivesse incrustada ali, colocada no coração do homem. Por isso que já nos diria Tertuliano, anima natural, liter Christiana. A nossa alma é naturalmente cristã. É como se ela tivesse inclinada para Deus. E nós vemos isso. O ser humano busca, todas as civilizações, de fato, buscam esse sentido transcendente da vida. É como se as coisas cá embaixo não nos bastassem. É interessante que a gente pega os animais em geral, aqui eles procuram e encontram uma satisfação para todas as suas aspirações. Um boi está com sede, ele lá bebe água e preenche, coma o seu desejo de felicidade. É como se fossem aspirações imediatas. No bicho homem, nesse bicho que lhe foi dado uma alma sobrenatural, portanto elevada à condição de filho de Deus, de criatura de Deus, acontece algo um tanto quanto diferente. É que esses bens, como diria Aristóteles, parciais, esses bens materiais não nos preenchem completamente. É como se o homem estivesse procurando algo mais. Não é isso que eu estou procurando. Eu quero algo mais, né? Eu quero algo que preencha o meu desejo de felicidade. Então a gente encontra nos nossos amigos, às vezes aqueles até que não frequentam uma religião, esse desejo de Deus que está inscrito no seu coração. Ô meus irmãos, como a gente vê isso com as pessoas que nós conversamos, às vezes pessoas até perdidas, sem saber para onde vão. É que, embora uma dessas barreiras para essa dimensão religiosa do homem vai ser o ateísmo moderno, um problema de hoje que nós nos deparamos é que, e me usando das palavras de Chesterton, o problema não é que as pessoas não acreditam em nada. O problema é que as pessoas acreditam em tudo. Esse fato das pessoas estarem acreditando em tudo, isso já é uma prova incontestável da dimensão religiosa do homem. É que o ser humano está buscando algo que preencha o seu coração, que lhes encha sentido à vida, que lhes faça perceber que a vida não acaba aqui, que é mentira o que lhe prometem, que ele está à procura de algo mais. E isso é muito interessante. O problema é que a gente precisa dosar esse desejo de Deus e colocá-lo diante dos ditames da reta razão. O homem procura Deus. O homem tem sede de Deus, como diria o salmista. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma suspira por vós, assim como a costa suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Nós não sabemos o que é, mas a gente está buscando Deus, né? É como lá no livro O Conde de Monte Cristo, né, do Alexandre Dumas, uma ideia interessante, né, com Edmond Dantès. Ele foi preso, fizeram uma armadilha para prendê-lo, para tirá-lo de jogada, e ele fica alguns anos na prisão, conhece um abade, um padre católico, que era um homem muito sábio, e vira uma espécie de um tutor seu. Lhe ensina idiomas, lhe ensina filosofia, lhe ensina artes marciais. Até que chega no momento, eles estavam vários anos tentando fugir da prisão, há um deslizamento e o monge acaba sendo atingido, foi ferido gravemente. As últimas palavras dele para o Edmond Dantès: Dantès, tem fé em Deus. Deus está contigo. E ele diz: eu não acredito em Deus. E o monge diz antes de fechar os olhos: não importa. O que importa é que Deus continua acreditando em você. E esse, de fato, é algo que nós podemos constatar, né? Há muitas pessoas aí que podem dizer que não acreditam em Deus, mas Deus continua acreditando nelas. E mais cedo ou mais tarde chegarão. Esse padre jovem aqui já experienciou tantíssimas situações, tantos casos de conversões, de pessoas que diríamos assim: não, esse daí não tem jeito. E a graça de Deus o atingiu sobremaneira. Então, essa dimensão religiosa, ela pode bem ser resumida
naquela frase com que Santo Agostinho inicia o livro de Confissões. Criaste-nos para vós, Senhor. E o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em vós. O coração do homem quer ser feliz. O coração do homem procura essa felicidade que as coisas aqui do mundo não lhe preenchem, não lhe saciam. Entregam sem entregar. Criaste-nos para vós. Nós somos criados para Deus. E o nosso coração permanece inquieto. Está faltando algo. E esse algo é Deus. Como diria o Papa Bento XVI, numa Jornada Mundial da Juventude, queridos jovens, esta felicidade a que vocês procuram, cujos corações aspiram, tem um rosto, tem um nome, Jesus de Nazaré. É isso. Essa felicidade que nós procuramos tem um nome, tem um rosto, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e aqui vale a pena entender um pouco qual que era a cosmovisão agostiniana. O que era que Agostinho entendia ao falar que o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. Como era que Agostinho entendia a origem do mundo? Como os seus conterrâneos entendiam. Os pré-socráticos buscavam um arqué, um princípio de todas as coisas. Tales de Mileto diria que estaria na água, é o princípio de todas as coisas. Heráclito dizia que era o fogo. Enfim, os antigos tinham essa concepção, ainda não havia Newton, para provar a lei da gravidade e explicar, por exemplo, de onde provinham as coisas. Mas na visão agostiniana era o seguinte, você pegava um relógio, naquela época não havia um relógio, pegava uma pedra, soltava a pedra e a pedra ia para o chão. Por que isso? Repito, não havia Newton ainda para explicar. Então os antigos diziam, bom, existe um elemento original que faz com que ele possa tender para ele. Existe um pondus que lhe faz voltar para o elemento original. Você está debaixo d'água, respira, então o oxigênio procurava subir, por quê? Porque vai tender para a sua origem, para o seu elemento original. E nesse sentido, essa frase de Santo Agostinho melhor pode ser entendida assim. Ele dizia que na alma humana existe um pondus, como que uma força gravitacional que o puxa para Deus. Por isso que a ânima natural é liter cristiana, ou seja, a gente está puxado, é naturalmente cristão. E isso, esse desejo de Deus, está manifestado, inclusive na literatura rupestre, nos inícios da humanidade, pré-históricos. É interessante que quando os antigos iam tentar distinguir uma ossada humana de uma ossada animal, como é que eles faziam? Procuravam alguns sinais religiosos. Olhavam, por exemplo, que aquela ossada... Opa, pera lá, tem duas moedas aqui. Essas duas moedas significam o quê? Porque os antigos acreditavam que quando você morria, você teria que fazer uma passagem. Teria que pagar para o barqueiro, Aqueronte, para que te levasse para outra vida. Opa, sinais religiosos ali. Fruto da dimensão religiosa do homem. Todas as civilizações, nós encontramos esses sinais. É interessante que quando vem o iluminismo, Emmanuel Kant vai escrever num livro chamado Introdução ao Iluminismo que o cristianismo foi uma fase de menoridade da humanidade. E que agora, com a razão, nós chegamos no nível tal que nós não precisamos mais da religião. Isso é moderno. Isso não é uma constante na civilização, na humanidade. Pelo contrário, o normal é que as pessoas, é que as civilizações manifestem sinais religiosos. A própria Sagrada Escritura manifesta isso, né? Cor dixit stutus in corde suo, non és Deus. Porque diz o estuto no seu coração, insensato, não há Deus. Deus não existe, porque está dizendo uma coisa absurda. É como se dissesse, a existência não existe, estuto. Ou seja, no seu coração, na sua vontade empedernida de querer negar a Deus. Tanto que a gente vê que o ateísmo moderno hoje, ele não se dá com base no esforço filosófico, teológico, né, para negar a Deus. Ainda se tem um ateísmo mais teórico na Alemanha, na Inglaterra, mas aqui hoje no Brasil não existe isso. O próprio Nietzsche, né, tentando negar a existência de Deus, o faz de maneira muito simplória. Né? Aquele livro chamado Assim Falou Zaratustra, existe um capítulo chamado A Ilha das Bem-aventuranças, que Nietzsche diz assim, irmãos,
Vou abrir-vos o meu coração. Como posso acreditar na existência dos deuses e não ser Deus? Logo, Deus não existe. Opa, como assim? Quer dizer, você nega a existência de Deus pelo fato de você não ser Deus? E de fato, esse é o ponto. Hoje o ser humano nega a Deus, porque acreditar na existência de Deus não é como acreditar na existência de unicórnios ou de fada madrinha. Porque isso não muda em nada a tua existência. Agora, professar a existência de Deus significa dizer que eu sou para Ele e não para mim. Que a minha vida está submetida à vida de Cristo, à vida de Deus. Né? Então, portanto, eu sou criatura e devo submeter-me a um Criador. Esse foi o grande pecado de Adão e Eva. O grande sussurro da serpente maligna para Eva. Se você come desse fruto, você vai ser como Deus. O homem moderno quer ser Deus sem Deus. Quer destronar a divindade do seu trono e, portanto, formar-se, autoproclamar-se no próprio ídolo. Dimensão religiosa do homem, ainda falando sobre isso, a gente pode pensar, por exemplo, por que, em alguns lugares, o cristianismo, essa dimensão religiosa foi um tanto quanto obnubilada. Tem um filósofo, um sociólogo da religião, chamado Peter Blagler, que ele dizia que, por um lado, existe essa constante religiosa em todas as civilizações, mas existe um movimento moderno na Europa em que parece que não existe mais uma cosmovisão cristã. Nas palavras do Peter, é como se o cristianismo perdesse as suas estruturas de plausibilidade. Não existe mais o cenário. Você nascia no mundo católico. Você respirava, pelo menos na fé, na cultura, nas artes. Hoje não é mais assim. Não precisamos ir para muito longe. A gente não precisa ir para a Europa. Mas, de uma certa maneira, está chegando aqui no Brasil. Ainda que, claro, repito, no Brasil, a gente vive num país eminentemente católico. O mais ainda assim, que existe uma cosmovisão cristã. Mesmo que não são católicos, mesmo os protestantes, mesmo que não se dizem cristãos, eles estão dentro de uma cosmovisão ainda cristã. Claro que isso vem mudando com o tempo. Agora, se você vai numa sala de aula, vamos pegar um colégio católico. Antigamente, numa sala de aula de 40 alunos, você pegava, não, tem 30 católicos, 5 protestantes, 5 espíritas. Hoje, num colégio católico, assim, de tradição, você chega lá, você é católico? Não. A maioria dos jovens de 13, 14 anos, não, eu não acredito em nada, eu sou cristão, mas não frequento igreja. Outro fenômeno moderno. I believe, but I not belong. Eu acredito, mas não pertenço. Então existe uma espécie de um ojeriza, toda espécie de religião institucionalizada. É uma espécie de surgimentos assim de poetas livres, né? de livre atiradores. Né? Eu quero desfrutar aqui dessa dimensão religiosa, mas do meu jeito. Isso é um fenômeno moderno. Ou, de uma certa maneira, criar um Deus à minha medida. Então é um Deus aspirina. Eu tive um problema, eu vou lá e recorro a esse Deus. É um Deus emotivista. É aquele Deus que vai, segundo as minhas circunstâncias, segundo os meus gostos, as minhas emoções, para aqui e agora. A religiosidade passa a ser uma espécie de amortecimento de uma consciência laxa. É como se assim, não, eu faço aqui o que eu quero, mas no final de semana eu vou aqui para o culto, eu vou aqui para a missa, para, digamos assim, anestesiar a minha consciência. Mas eu estou quites com Deus. Mas essa religiosidade não me muda, não me faz melhor, não me compromete, não me torna apostólico. Isso não vale muita coisa. Esse é um grande problema que nós vivemos hoje. Então, essa é a primeira ideia que eu queria tratar com vocês. Né? O ser humano foi feito para Deus. Existe um conto africano que é muito interessante, que a gente poderia aqui explorar um pouco. Um homem encontrou uma pequena ave. Esse homem havia um puleiro, ele criava galinhas. E ele viu uma ave, quando ele olhou de perto, era uma águia.
Estava sem pai nem mãe, coitada, sozinha, abandonada. Aquele homem teve pena e disse, vou cuidar dessa ave. Ela vai crescer aqui com as minhas galinhas. E ele passou a alimentá-la com minhocas, foi dando milho, e aquela águia foi crescendo, foi crescendo. Chega um momento, como é que se águia, o que eu estou fazendo aqui? Né? Já imaginaram? O mais importante de todas as aves, o mais belo, o mais esplendoroso, contentando-se a voar ridículos 1,5 metro como uma galinha de capoeira. Daí aquele homem se apieda da águia, pega aquela águia, vai para um lugar alto com ela e diz assim, não, você foi feita para voar, voa. Aquela águia até começa a bater as asas, mas olha para baixo, tem medo da altura, vê aquela situação cômoda e volta. De uma certa maneira é o que acontece com muitos de nós hoje. Nós fomos feitos para as alturas, para rasgar os céus, mas nos contentamos a viver num puleiro, como galinhas. Exatamente o que acontece quando você corta a dimensão religiosa do homem. Quando você passa a viver apenas com a vida rente ao chão, que não te permite amar a verdade, contemplar as estrelas, olhar para o céu. Nós somos homens que temos os pés no chão, mas o coração voltados para a eternidade. Não podemos ser como essas águias, como essa pobre águia que quis tornar para o galinheiro. É preciso voar às alturas de Deus. É preciso elevar-se dessa dimensão meramente natural e nos abrirmos a essa beleza da dimensão religiosa que está no nosso coração. Sim, é verdade, o homem é capaz de Deus. Nós podemos chegar a Deus pela razão, mas não é o suficiente. Muitos filósofos chegaram à conclusão de que existe um Deus. Parmênides, por exemplo, defendia a unicidade de Deus, que só poderia haver um Deus. Todos os filósofos antigos, esses filósofos, Aristóteles, falavam da contemplação do belo, do uno, de um verdadeiro Deus. Mas repara que ali só se poderia chegar a alguns atributos um tanto quanto genéricos. Pela razão eu posso chegar à verdade de que existe um Deus criador, eu posso chegar à ideia de que existe um Deus soberano, um Deus que governa todas as coisas. O homem de fato é capaz de Deus. Ele pode, com a razão, elevar-se até o seu Criador. Mas a razão também encontra certos limites. Por isso, que aí vem o segundo capítulo do Catecismo. Deus vem ao encontro do homem. É como se dissesse, não, eu vou explicar quem eu sou. Eu vou mostrar o meu rosto. Nós agora temos a revelação. Nós podemos, pela revelação, chegar ao encontro com Deus pessoal. Um Deus que tem um nome, um Deus que tem um rosto. Deus não é mais um ser genérico, um ser etéreo, um ser distante. Ele quebrou essa infinita distância e se fez carne, e se revelou por meio dos profetas, mas fundamentalmente por meio de Jesus Cristo. Por isso que costuma dizer, na pessoa do Filho, o Cristo, Deus se revela de uma maneira absoluta e não tem mais nada o que dizer à humanidade. Então, vai ser um objeto, inclusive, das próximas aulas, que é a revelação. Deus que se revela ao homem. Vamos ainda, já continuando essa ideia daquilo que eu falava do conto africano. Fomos criados para as alturas, queremos viver muitas vezes como galinhas de capoeira. Há uma frase do beato Carlo Acuti, que agora, dia 7 de setembro, vai ser canonizado, Santo Carlos Acuti, São Carlos Acuti, e ele dizia assim, nascemos como originais e morremos como cópias perfeitas. Não é verdade isso aí? Nascemos como originais, Deus pensou em cada um de nós, Ele pensou na gente desde toda a eternidade. É como diria São Paulo, elegit nos ante mundi constitutione. Ou seja, Deus pensou em cada um de nós antes de nos criar, antes mesmo de o mundo ser criado. Já pararam para pensar nisso?
no painel infinito de possibilidades divinas, ele pensou em mim e em você. Elege-te nós, fomos escolhidos, fomos pensados por Deus. Para quê? O tecemos santi, in conspectu eius, para que fôssemos santos na sua presença. Então, voltando àquela ideia do Píndaro, homem, torna-te aquilo que és. Nós somos chamados a sermos aquilo que Deus pensou. Muito bem. Nós já demos os primeiros 30 minutos, digamos assim, e eu não queria passar de 30 minutos, mais ou menos. No próximo vídeo, nós vamos continuar essa dimensão religiosa do homem. Eu gostaria de tratar um pouco sobre... Santo Tomás chama das provas da existência de Deus. O Catecismo da Igreja não trata isso explicitamente, fala as vias de acesso a Deus. As vias cosmológicas, que são as provas de Santo Tomás, ele só não usa explicitamente o nome, e as vias antropológicas. Como que o homem pode chegar a Deus? Quais são as barreiras que nos impedem de chegar a Deus? E, por fim, um pouco essa relação entre fé e razão. Deus o abençoe e vamos terminar rezando. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.